Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live agora sobre a questão das eleições municipais 2020, e especificamente do município de Canoas, Rio Grande do Sul, da onde estamos falando hoje para todo o país. Pois bem, este ano vai ser um ano importante, um ano que a gente pode estar aí fazendo uma grande virada na política nacional, podendo ganhar grandes prefeituras e eleger grandes bancadas. E as nossas lives nos últimos tempos, nós estamos direcionando ela à questão da luta das mulheres, e é onde se tem uma baixa representatividade na política. Quem sabe essa eleição a gente possa reverter esse quadro. Estamos hoje aqui com a pré-candidata vereadora Joana Rodrigues. Boa noite, Joana. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e obrigada pela oportunidade que o senhor está dando para nós, mulheres, principalmente, pré-candidatas, né? Que estamos na luta por ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, de falar sobre os nossos projetos, sobre os nossos objetivos, né? E nos fazermos ouvidas, né? Pela população. Eu acho que esse ano é um ano atípico, né? Onde um número enorme de mulheres está pleiteando essa vaga. No Rio Grande do Sul, eu integro a Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores também no Rio Grande do Sul, e é uma coisa importante que nós estamos já na base de mais de 385 mulheres pré-candidatas, seja cargos a majoritário ou as proporcionais, né? E isso é um número expressivo, principalmente nesse momento político que a gente vive, muito difícil, e o Partido dos Trabalhadores está se revigorando, tentando modificar a sua amplitude com esse número grande de mulheres que participam, que eu acho que já estava mais do que no momento, né, de nós mulheres estarmos em cargos de comando, eu diria, né, porque não é questão de ser feminista ou não feminista, né, é uma questão de necessidade de que nós não fiquemos apenas cuidando de casa, né, de exercendo outro tipo de tarefa, mas que sim nós sejamos protagonistas, né, da nossa história. Ô, Joana, para quem está nos assistindo agora, já temos 12 pessoas agora nos assistindo. A Joana Rodrigues, quem é a Joana Rodrigues? É natural de Canoas, vem de uma outra cidade? Fala um pouquinho da sua história de vida, infância, adolescência, vida adulta, até chegar na luta das mulheres. E aí, Joana? Olha, eu sou natural de Camaquã, né? Mas muito pequena, com 1 ano de idade, eu vim para Canoas, né? E desde então eu moro aqui. Eu fiz algumas migrações nesse tempo, entre Porto Alegre e Canoas, né? Mas na maioria do tempo eu morei, resido, né? E integro a sociedade de Canoas. Eu sou uma pessoa eu sou jornalista por formação, né? Trabalhei, fui bancária há muito tempo e estive na luta de fundação do nosso Partido dos Trabalhadores, né? Pelos anos 80. Desde então, eu exerço uma certa militância meio anônima e agora, nos últimos anos, mais ativamente. Participei do primeiro, durante o governo do então ex-prefeito Jairo, na gestão petista, em 2008, a primeira turma de conselheiros do orçamento participativo, onde aí sim, efetivamente, comecei a me engajar diretamente na política, nas plenárias de serviço, na organização das nossas obras, né? Da escolha de prédios, das UPAs, de vários setores, do bem-estar animal, que nós não tínhamos. Durante esse período de tempo, nós fizemos muitas reuniões de todos os protetores, também aqui da cidade, né, para alcançarmos esse objetivo, que seria um lugar onde a gente pudesse tratar também os nossos animais de estimação. E
E nos últimos tempos, eu me engajei também numa luta que eu estou agora, que seriam das mulheres, né? Em defesa das mulheres, para nós ocuparmos o nosso espaço, que tanto tempo a gente pleiteou, que desde no início do século a gente sempre foi acostumada a ficar quietinha lá no canto, né? À mercê como dito, patriarcado. E eu acho que é uma luta que vale a pena, porque nós temos que estar inseridas dentro da nossa sociedade, né? Nós temos um número muito pequeno de mulheres, e eu acho que isso a gente tem que mudar. Então, minha caminhada foi uma linha do tempo meia rápida que eu fiz, mas é uma coisa que eu participo ativamente. Já ajudei muitas campanhas de companheiros, né? E eu acho que eu cheguei no momento, assim, que eu achei que eu gostaria de participar, né? De ser um pouco protagonista da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, né? Esse é o momento de estar enfrentando uma grande luta, né? Tá dando boa noite aqui, Joana. O Maicon Prado tá te desejando a boa sorte. E um amigo nosso aqui que faz lives também, o Jefferson, inclusive, às quarta-feira, agora às 19h30, ele faz live, ele e o Ricardo, que é a questão sobre educação. Eles sempre convidam alguém para educação. E aí já fazendo uma propaganda para eles. Mas, Joana, dentro da questão agora da trajetória de vida que tu tem, né? Hoje nós estamos vivendo um momento singular no Brasil, né? Nós nunca poderíamos imaginar nas nossas piores previsões que nós chegássemos ao ponto de o governo assumir uma extrema-direita pelo voto democrático, né? Então eu lhe pergunto, Joana, o que está representando o governo Bolsonaro para a luta das mulheres? Olha, professor, esse período que nós realmente estamos passando é indescritível, é uma coisa que nem nossos piores sonhos a gente poderia imaginar que estivesse acontecendo. Todos temos direito de escolhas, todos temos direito de discordar posicionamentos políticos. Agora, o que não se pode, em hipótese alguma, é admitir retirada de direitos, né? Retirada de direitos sociais, sucateamento do nosso país, retirada de direito à saúde, né? Nós estamos sabendo que mais de 29 milhões que seriam destinados para combate a essa pandemia que assolou o mundo inteiro agora, estão sendo deixados de colocar na saúde, que a gente não pode admitir que um número enorme de mais de 1 milhão de pessoas, às vezes, que estejam sendo mortas. Nós temos 90 mil pessoas mortas no nosso país por falta de política, né? Pública como é que eu vou explicar? De afastamento de todas essas coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, isolamento social a gente teria que ter feito de alguma forma. Atingiria a economia, com certeza, mas ao mesmo tempo eu pergunto a todos, adianta nós termos uma economia estando em plena atividade, se nós não tivermos mais tarde pessoas para consumir, né? Eu acredito que esses próximos meses e próximos anos, pós-pandemia, nós passaremos assim por períodos muito difíceis, né? Uma recuperação horrorosa do nosso país. Nós temos agora pedintes nas nossas ruas, assim, a gente que mora aqui nos bairros, pessoas pedindo comida, não é pedindo dinheiro, é pedindo comida, já acontece, na minha porta acontece seguido. É uma falta de humanidade, pessoas que estão perdendo empregos por medo. Em São Paulo, a gente está sabendo que isso aqui já está chegando aqui, pessoas sendo despejadas, né, de seus casebres, que já não são daquela que todo mundo sonha, que são moradias precárias, ficar à mercê, né, de uma prefeitura que agarrou e simplesmente colocou abaixo. Aí eu pergunto,
em época de pandemia, numa época que todo mundo, inclusive aqui na nossa cidade, inclusive Porto Alegre, a gente tem o que deveríamos estar unidos em prol de um objetivo que seria a vida. As vidas importam, sejam elas quais forem, né? Então, não podemos definir qual vida que merece ser preservada ou não. Nós temos aqui um número de pessoas na nossa cidade, por exemplo, professor, que o número de mortes realmente passa de 60 a 70 anos, se a gente fizer olhar a estatística. Mas essas vidas aí eram os avós, né? Eram os pais, eram pessoas muito queridas. E eu acho que esse nosso governo está deixando de entender que nós precisamos de políticas realmente, principalmente na área da saúde, que nos ajude a preservar todas essas vidas. Não se admite, por exemplo, que nós tenhamos agora há poucos dias, na semana passada, eu observei pela internet que a nossa Câmara da Indústria e Comércio da nossa cidade, fazendo propaganda pela tão falada cloroquina, né? Em cima de uma mesa onde várias pessoas utilizando da sigla SIX com cloroquina para ser distribuída para as pessoas. Esse medicamento não tem comprovação nenhuma de eficácia. Então, eu fico lhe perguntando, até onde vai a responsabilidade pessoal da saúde? Né? Na minha opinião, eu acho que nós deveríamos ter muito cuidado com o que a gente está vendo que está acontecendo nessa nossa cidade. Não é só aqui, Porto Alegre, nos outros estados. Então, eu não sei, eu temo. E eu acho que o nosso governo, a nível federal, ele está deixando a desejar em todos os sentidos. Quando o nosso presidente chega e diz para todo mundo que uma medicação, né, vai ser útil para a população sem uma comprovação científica, eu acho que nós estamos na raia, assim, eu não posso nem qualificar, professor, sob o pretexto de eu ainda arrumar um problema para mim. Mas, assim, eu não acho que não tem qualificação, sabe? Nós estamos com problemas em todos os níveis, professor, sabe? E não é que a gente faça propaganda contra um governo. Eu acho que ele poderia ser de qualquer uma de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, mas eu acho que ele deveria ser um governo com retidão, né? Com objetivos claros, enfim, com fundamento que nos deixasse. Eu não consigo ver isso nesse nosso governo. Eu não consigo. Em relação às mulheres, por exemplo, nós tínhamos no nosso governo do estado uma secretaria de mulheres que ela tinha lutava pela vida das mulheres, pelos direitos, por tudo, né? Um orçamento de mais de R$1 milhão, né? E simplesmente foram retirados todos os atendimentos que preservavam a vida das mulheres, que premiavam as conquistas de todas nós mulheres neste período todo que aconteceu, né? Que estivemos no poder por um tempo, e não significa que fomos porque nós estivéssemos, e se os direitos deveriam ser retirados, não. Eu acho que o que é de bom no governo preserva-se e simplesmente faz melhorias, né? Foram retirados. Hoje nós temos lá no governo do estado um orçamento basicamente de R$20 mil para atender necessidade das mulheres, ou seja, não existe mais atendimento dedicado às mulheres, muito menos contra a violência contra a mulher. Nós temos agora a nossa Patrulha Maria da Penha, né? Essa ainda funciona. Aqui em Canoas nós temos um centro de referência da mulher, que, diga-se de passagem, é uma ótima, como é que eu vou dizer, é um ótimo espaço porque a gente preserva a vida das mulheres, faz o atendimento das mulheres vitimadas de violência, né? Um grupo de pessoas capacitadas para gerir esse espaço, muito bom, que serve de modelo do Rio Grande do Sul, né? Acho que eu acredito ainda que seja o único que ainda funcione realmente para atender essas mulheres vitimadas pela violência. E eu acho que nós não podemos retirar esses nossos direitos. Nós temos que ampliar. Por isso daí a necessidade que eu acho que nós mulheres
temos que estar nessa guerra, eu diria, né? Nessa luta para entrar, colocar mais representantes femininas, para ter aquele olhar cuidadoso, né? O olhar de mãe, o olhar de irmã, aquele olhar assim que ajude a gente a proporcionar uma melhoria para nossas companheiras. Isso, diga-se de passagem, não, quando melhora-se a vida das mulheres, melhora-se a vida de todas as pessoas. Não é à toa que nós somos 52% do eleitorado feminino, né? Então, eu acho que se nós somos 52%, ao menos a metade de mulheres, ou seja, ou um terço, nós teríamos que ter representantes, né, em todas as instâncias, seja nas câmaras municipais, né, no Estado ou a nível federal, com nossos deputados. Então, seria isso que eu tinha falado. Legal. E nós temos mais uma mensagem aqui da Emília Guerreiro. Parabéns, Joana Rodrigues, uma pré-candidata de qualidade. Representa com qualidade o cuidado com os animais e as políticas para as mulheres. Outra questão, eu acabei esquecendo no início lá, já convidando os amigos que estão nos assistindo, agora já temos 20 pessoas agora, para curtirem a nossa fanpage. Quem tem medo da história, a nossa fanpage ela é uma fanpage de esquerda, voltada para os temas da esquerda. Tá? Então, colocamos a página à disposição de todos, e depois que terminar a live, eu coloco a live no YouTube também, que aí para pesquisa fica melhor, e o nome lá do canal lá é com o mesmo nome, é Quem Tem Medo da História. Inclusive, para fazer a pesquisa, estou colocando lá a playlist lá, com todas as candidatas que já fizeram a live aqui. Aí, para pesquisar e até poder usar no período eleitoral, é só entrar lá e fazer. Pois bem, Joana, agora a gente tem um tema agora que está um pouco até relacionado no final que tu falaste, que é o tema da saúde, né? Sim. E aí, a saúde hoje, ela entrou no centro do país e do mundo, né? E aí, queria até que tu comentasse a questão da saúde aí no município de Canoas, no país também, e a questão do SUS, né? Nós tivemos que passar por uma pandemia para ver o quanto o SUS é importante. A Suzana Weber está dando boa noite para nós aqui também, a camarada lá de Novo Hamburgo. E aí, Joana, a saúde, pandemia, SUS, a luta das mulheres, e aí? Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, né, o nosso é um dos melhores do mundo, né? Eu acho que não existe no mundo todo um sistema que funcione como o nosso. Haja vista que nós temos, todos nós trabalhadores, ao longo dos anos todos, todo mundo vê falando, os nossos governantes, que o SUS está falido. Eu não acredito nessa falácia. Em primeiro lugar, eu trabalhei durante 20 anos, assim como eu, vários companheiros num banco, onde que com salário mais ou menos razoável, nós descontávamos mensalmente uma quantia para a nossa previdência e, consequentemente, faria um repasse. E eu nunca utilizei, porque nós tínhamos o nosso sistema de saúde privado, né? E a gente pagava a parte, não utilizávamos. Então, esses recursos, assim como eu cito o meu caso e de vários amigos, muita gente nesse país, né, professor, aconteceu a mesma coisa. E esse dinheiro, ao longo desses anos todos, para aposentadoria e para a saúde, foi para algum lugar, né, que deveria ser o Instituto Nacional de Seguridade Social e o Sistema Único de Saúde, consequentemente. Então, eu lhe pergunto, né, ao mesmo tempo, eu pergunto, como está falido esse sistema se uma quantidade enorme de pessoas nunca acessou esse sistema, né? Esse dinheiro todo, durante 20, 30 anos, que muitas pessoas contribuíram, foi para onde? Foi para algum lugar? Então, assim, não pode estar falido. E eu acho que isso aí tudo tem um problema, né, agora dos planos de saúde todo. Eu acredito que a pressão dos grandes empresários para que esse sistema fosse privatizado foi muito grande.
E com a luta de muitos companheiros, muitos parlamentares, a gente consegue fazer com que esse sistema não seja privatizado. E a pandemia veio simplesmente para mostrar a necessidade enorme que as pessoas têm desse nosso sistema. Porque o senhor imagina uma pessoa que mora numa vila, aqui como a gente mora, eu moro aqui no Rio Branco, uma vila que não tem condições de arcar com consultas particulares, com um hospital particular, que seria de nós nessa pandemia? Que seria de nós, esses nossos guerreiros aí da saúde, que estão em tempo integral salvando vidas, né? No mundo afora e no país inteiro afora. Nós não seríamos ninguém, né? Nós teríamos simplesmente um número de pessoas assim imensamente fragilizadas, né? E o número de mortes seria, acho que nem sei, não tem nem noção de que seria. Então, eu acho assim, ó, esse sistema funciona, esse sistema é bom, né? Ao mesmo tempo, nós perdemos muita coisa, porque as verbas que deveriam ser destinadas para ele, para a nossa saúde, para ampliar o atendimento dessas pandemias, simplesmente, principalmente em relação à saúde da mulher, eles não chegam até nós. Eu não admito que, numa prefeitura como a nossa, né, a gente não tem os remédios básicos, pessoas que estão buscando remédio para pressão, outras coisas de doenças que são de acordo com a idade, são doenças recorrentes, não tenho à disposição. E remédios baratos, né, professor? Não são coisas muito caras que fossem despender valores astronômicos. Não, são coisas corriqueiras que as pessoas precisam. E eu acho assim que eu não tenho nem qualificação de um município dizer que não tem medicação, de fazer as pessoas irem todos os dias buscar, é um absurdo, principalmente nessa época da nossa pandemia, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho doenças, né, pré-existentes, mas quantas pessoas têm, né? Nós precisamos de leito de hospital com mais qualificação. Nós precisamos ampliar, por exemplo, um atendimento, um local onde a gente possa atender as mulheres, né, com mais qualidade, né, doenças femininas. Precisaríamos, do caso, eu pleitearia um local, um prédio, uma sala que a gente pudesse tratar só essas mulheres, né, só nós, mulheres, como diz uma amiga minha, nós mulheres. Nós precisaríamos disso. Mulheres, as meninas vitimadas de violência, teriam que ter um local de atendimento, não só com 5, 6 leitos ou mais. Nós teríamos que ter muito mais leitos, né, no hospital, uma ala só para isso, né, exames qualificados, o tempo inteiro, porque não é só violência que a mulher precisa, né. Então, assim como as pessoas, crianças também necessitariam, né, os idosos também necessitariam, mas eu acho que as mulheres precisam de um olhar mais cuidadoso, né, do nosso governo. Nós temos aqui o comentário, né, da Emília: o SUS é um sistema democrático e serve de referência mundial. Não sei se você está lembrado quando o Obama se interessou por o sistema de saúde nosso, né? Lembro. O próprio Império já se interessou pelo nosso sistema de saúde, né? A Lucia aqui, boa noite. Nós, mulheres, de Joaninha com o professor Antônio, na construção da democracia popular da cidade de Canoas. Boa noite, camarada. A Emília aqui. Lamentável a postura do governo federal, o governo Bolsonaro, com relação à saúde, especialmente com relação até o Covid-19. Falta política pública. Na verdade, não falta, não existe política pública nenhuma, né? Zero. Depois nós temos aqui a Suzana. Nosso sistema é um dos maiores, talvez o maior, mas não é dos melhores. Tem outros bem melhores que o Brasil. Mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples até para avaliação da pressão arterial por meio da atenção primária, até o transplante, órgãos
garantido acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. É verdade, ela levanta um dado aqui que é importante, né? Ele é um sistema extremamente complexo e ele atende vários segmentos ali, né? E a nossa luta, na verdade, é para ampliar ele cada vez mais, né? Essa que é a nossa luta. Nós não podemos nos contentar só com isso, né? Joana, agora a gente entra na questão do tema, que também é decorrente, né? E dá para nós observarmos que todos os temas que se referem à vida, como saúde, educação, todos os temas, esse governo está atacando ele ferozmente, de forma assim, genocida. E tem a questão do meio ambiente. O meio ambiente também está sendo duramente atacado. Qual é a sua opinião sobre a questão do meio ambiente, governo Bolsonaro e sociedade também, né? A sociedade tem que ajudar. Como o senhor diz, a sociedade tem que ajudar, né? Eu acho que o exemplo começa em casa, né? A sua coleta de lixo, né? Que deve ser feita 3 vezes por semana, as pessoas devem cuidar, as pessoas devem fazer a separação, as pessoas não devem atirar, como a gente vê aqui nas ruas, atirar lixo na rua, e esperar também que o poder público venha limpar sempre, porque se a gente pensar sempre assim, a gente nunca vai ser uma sociedade com valores que possam simplesmente nos ajudar a cuidar do meio ambiente. Eu moro aqui já falei no momento anterior, na Rio Branco, e é assustador quando a gente passa aqui na Irineu, aqui embaixo, pessoas que colocam o lixeiro passando nas segundas, nas quartas e na sexta, as pessoas simplesmente jogam no meio-fio da calçada sacolas de lixo, aquilo se prolifera, os cães vêm e abrem os lixos, aquilo se espalha por toda a cidade. Consequentemente, o senhor sabe que nós moramos num local onde as chuvas, às vezes, são intensas, e o que acontece? Alagamento, né? O alagamento, o entupimento de bueiros, e isso aí vai para rio, esses resíduos de plástico vão para os rios, consequentemente, e é uma cadeia. A nível nacional, a gente vê, por exemplo, o desmonte da nossa selva amazônica, nosso pulmão, né? Que o atual governo diz que ele não seria um pulmão, né? Mas é um pulmão do mundo, sim. É um local onde nós temos as maiores riquezas. Como o senhor disse agora há pouco, o Império estava interessado no nosso sistema único de saúde, né? O Império não se interessa só pelo nosso sistema, né, de saúde. O Império se interessa pela nossa água, o Império se interessa pelas nossas plantas, nossos chás, nossos minérios. Por exemplo, o Japão já patenteou algumas ervas que sabe que são nativas da Amazônia, que eles não têm, mas como ninguém tinha patenteado o seu uso, só a eficácia em alguns medicamentos, eles vieram patentear. Então, assim, nós temos a cura dentro daquela selva para muita coisa, né, professor? Nós temos remédios naturais que possam ser desenvolvidos para os nossos laboratórios, os minérios para conquista de várias coisas, para fabricação de bombas. A gente sabe que o Império se interessa por tudo isso, né? E, infelizmente, esse nosso governo que está aí, a nível federal, ele simplesmente está fazendo como se fosse uma doação, né, para o Império, né, de tudo aquilo que a gente tem. As queimadas sendo autorizadas para descobrir, como é que se diz, a extração de madeira, mas isso aí não é só o que interessa. Não é só a extração de madeira que está por cima. Nosso solo lá também está me faltou a palavra agora. A exploração do nosso solo lá interessa. Alguma coisa virá por trás disso. O senhor não pense, não, que não tem coisa muito mais importante naquele solo, que não seja só a extração madeireira, muito menos só a criação de gado. Não. Né? Tem coisas mais importantes por isso. E nós simplesmente vemos que nosso país, a nossa querida selva amazônica, nosso país não está dando bola. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa que o meio ambiente, se nós não tivermos
o nosso pulmão. Se nós não tivermos esse cuidado, nós não vamos ter nada daqui a um tempo. As intempéries, a mudança climática que está acontecendo é absurdamente causada por essas coisas. Nós estamos, geleiras estão sendo derretidas, nosso clima já não é mais o mesmo. Se o senhor se lembrar de quando o senhor era criança, assim como eu também me lembro, o clima era um, hoje já é outro. Nós nunca tivemos o verão no inverno, né? E nós estamos vivendo a mudança climática absurda. Nós nunca tivemos quando eu era criança, nunca me lembro de ver uma mudança de 10, 15 graus de um dia para o outro, né, na temperatura. Hoje a gente está tendo. Reflexo de quê? Reflexo das nossas queimadas lá na nossa Amazônia, reflexo da não preservação ambiental. Na nossa cidade aqui, por exemplo, nós temos praticamente toda a cidade pavimentada, né? No nosso solo, ele não respira mais. A nossa cidade, que antes tinha alguma vegetação, se nós pegarmos e entrarmos em Porto Alegre, percorrermos os nossos bairros, da Rio Branco até o centro de Canoas, o senhor não vai ver quase nenhuma vegetação mais, né? São raros os locais onde a gente pode enxergar vegetação, onde não esteja tudo pavimentado, mas não é que não devesse ter pavimentado, mas uma área de preservação a gente teria que ter, né? E o nosso shopping novo lá, por exemplo, né, professor, é mais uma das coisas que a gente pode observar. Nossa mata que tinha ali, bem ou mal, tinha os nossos nascentes de arroio ali, interesses econômicos, claro, foi bom, criou vários empregos, mas, ao mesmo tempo, né, nos tirou quanta coisa que podiam beneficiar a nossa cidade em questão de meio ambiente, em questão de mudança de clima, né? E pode acontecer. O restante que tem lá, o senhor vai ver que os interesses econômicos daqui a uns dias vão fazer com que aquilo lá também seja extinto lá para por detrás. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que nós não estamos acostumados a preservar aquilo que nos dá a vida, né? E nós, se não tivermos essas coisas que nos dão a vida, né? O nosso oxigênio, nós vamos sucumbir. Está provado que eu observo muitos documentários, leio bastante, que simplesmente esse coronavírus foi feito de experiências de invasão de bichos que tinham em florestas lá que ninguém tinha que mexer. Se a gente começar a mexer naquilo que a gente não sabe e não conhece, o que vai acontecer, professor? O que vai acontecer? Nossa saúde vai piorar, as doenças vão aparecer, os vírus, as bactérias, né? Porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe o que tem lá. Nós não temos o preparo para isso. As vacinas agora que estão procurando, que espero, Deus ajude e ilumine as cabeças de nossos cientistas, né? Que a gente consiga simplesmente chegar à cura achar uma vacina para essa praga que nos assolou, né? Que nos devolva a vida, que nos devolva o convívio com nossos amigos e familiares, que são tão caros para nós, né? Embora eu acho que nós temos tempos bem difíceis aí pela frente, professor, que agora as coisas vão acontecendo e vai vir um outro vírus, vai vir um outro. Por quê? Porque nós temos que cuidar do que nos é mais caro, do nosso meio ambiente. Exato. Essa questão que tu falaste do meio ambiente, que se mexe na natureza de forma desenfreada e tem o desequilíbrio total. Sabe o que isso parece? Parece aqueles filmes de ficção científica, quando o cara chega num lugar misterioso e ele vai abrir um lugar que todo mundo disse que não é para abrir. Ele vai lá e abre, aí sai um monstro gigantesco lá e começa a devorar todo mundo. É mais ou menos isso que tá aparecendo, né? E um outro comentário que eu queria fazer, que é assim, a questão da vacina, sabe qual é o meu medo agora? Os russos já disseram que em outubro eles vão começar a fazer vacinação em massa. Sim. Os chineses já disseram que estão com o processo bem avançado. O meu receio é os Estados Unidos ficarem por último, que é a universidade lá de Oxford, se eu não me engano,
que está nos testes bem avançado, né? Meu medo é eles ficarem por último e o governo brasileiro não aceitar a vacina dos russos e nem dos chineses, e ficar esperando a vacina dos estadunidenses. Este é o meu maior medo agora, que isso possa acontecer, porque ele é um louco, né? Mas o senhor pode ficar com medo, porque ele, em entrevista ontem, ele usou naquele inglês fluente que ele diz, que ele que a vacina, que ele já fez o convênio com Oxford, que Oxford vai descobrir a vacina e vai distribuir. Então, consequentemente, o senhor já viu que quem não comprar a vacina de Oxford, né, vai comprar outra, não vai comprar, vai morrer. Só que vem de Oxford, segundo o nosso mito falou. Então, eu acho que nós estamos à mercê até disso aí, professor, porque ele vai ser barrado, né? E eu acredito que essa vacina realmente ela já esteja pronto, porque assim como o vírus surgiu, no momento que ele surgiu, ele já estava em processo de descoberta dessas vacinas, né? Óbvio, né? Óbvio. Isso é uma coisa latente. Não é ficção científica, né, professor? É uma coisa que todos nós, com o mínimo de inteligência, sabemos que no momento que surgiu a pandemia, né, já morreram várias pessoas no mundo todo, já deu um respiro na natureza, né, na cabeça desses companheiros todos malucos que existem por aí. Então, eu acho que a vacina já existe, sim. Eu acho que estão esperando apenas o momento certo, né, de colocar ela em estudo. Tanto é que já tem pessoas aqui que já são voluntárias, né, no Rio, São Paulo, acho que não sei se no Rio Grande do Sul ainda já tem voluntários, mas já tem voluntários para usar essas vacinas todas, seja da União Soviética, e eu não me lembro de qual outro país aí, que não é de Oxford ainda. Essa aí já deve estar vindo para cá também. Sim. Eu acho que vai vir uma vacina, mas vai vir outro vírus, né, professor? Vai vir outro vírus. A Suzana está fazendo um comentário aqui. Ela está dizendo, exatamente, este vírus é somente o primeiro. Segundo a ciência, viveremos tempos ainda piores pela devastação ambiental, principalmente pela emissão de carbono. Com certeza. Está só no começo, mas só que os homens do dinheiro estão dizendo que essa questão dos vírus é uma forma de poder ganhar mais dinheiro, é uma oportunidade de negócio. Os homens do dinheiro estão muito felizes com isso tudo que está acontecendo, né? O pequeno vai se esfacelar e o grande não, o grande vai ganhar mais dinheiro ainda. Agora, nós temos um outro tema agora, que é para a gente ir se encaminhando para o final, que é o seguinte, Joana, na sua opinião, por que tem uma baixa representatividade das mulheres, não só na política, mas nos cargos de poder, né, de empresas, até serviços públicos, quando a gente vê aquelas funções gratificadas, né, os homens continuam levando vantagem, e as mulheres são 52% da população. Onde é que está o problema, Joana? Olha, na minha opinião, o problema sempre teve uma questão estrutural. É uma questão que vem de anos, de anos. Se o senhor pegar a Bíblia, o senhor já vê que a representatividade era feita pelos homens, né? As mulheres sempre foram meras coadjuvantes na vida, né? E isso aí vem se estendendo há muito, 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 muito tempo. Até o direito de votar das mulheres, isso aí que foi lá em 1900, nem me lembro se foi 32, parece, o direito de voto. 32, certo. As mudanças vêm vindo de maneira muito lenta. Elas estão acontecendo, mas elas são de maneira muito lenta. Eu não sei se, na época de minha mãe, por exemplo, né, eu via que sempre a decisão era do pai. Ah, eu vou ter que ir a algum lugar, pai. Não, vai lá e pede para o teu pai. Por quê? Né? Por que a mãe não podia decidir? Eu acho que as mulheres simplesmente se deixaram levar, porque nós temos muitas pessoas inteligentes, né, professora? As mulheres são pessoas inteligentes. As mulheres, se não existissem as mulheres, os homens não existiriam, né? E vice-versa.
mas as mulheres que carregam a responsabilidade da criação, de dar a vida. E isso, só por isso as mulheres já merecem uma deferência especial. E eu acho que... Joana, um pequeno adendo, Joana, um pequeno adendo, só para a gente direcionar a nossa conversa. Por que, na sua opinião, por que os homens têm medo das mulheres? Isso chegou num ponto. Eu não sei explicar. Eu acredito que é o medo da competição, é o medo de serem suplantados, né, pelas mulheres na capacidade. Porque no que nos difere dos homens, eu acredito, só tem uma coisa que nos difere, é a força física, né? Porque em questão de intelectualidade, em questão de capacidade de desenvolver, de trabalho, de estudo, a gente vê que as mulheres se superam. Inclusive, agora, até na força física, a gente está vendo uma mudança, porque nós temos mulheres muito boas trabalhando como pedreiras, como marceneiras, com profissionais de diversas áreas. E eu acho que, não sei, eu acho que realmente é um preconceito que está arraigado, né? Já vem de priscas eras lá, que acharam que as mulheres não tinham aquela capacidade, que era só para ficar em casa e cuidar de filho. E isso aí está se mostrando que não é bem assim. Que o pessoal tem capacidade de gerenciamento, que toda mulher tem capacidade de governar o país. Veja a nossa presidente Dilma, veja a nossa primeira-ministra alemã, né? Que são mulheres com mão de ferro. A ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que coordenou aquela Inglaterra anos a fio com mão de ferro. Por quê? Porque tinha capacidade, senão ela não teria ocupado esses espaços. Nós temos mulheres na indústria, no comércio, tudo, que eu acho que não tem por que a gente ter medo de enfrentar. Eu acho que aqui no parlamento, em Canoas, por exemplo, na nossa Câmara de Vereadores, nós temos que mudar essa história. Nós não tem por que nós temos uma mulher só nos representando, né? Nós temos que, em questão de igualdade, temos o mesmo direito de estar lá, de representar a nosso gênero, de mostrar aquilo que a gente pode pela nossa sociedade, pelo nosso meio ambiente, por tudo, professor. Eu acho que nós temos, sim, como chegar lá, como modificar a maneira de ver as coisas, né? Como, de repente, ver os homens nos enxergarem como parceiras, não como opositoras, né? Em parceria, para alcançar o que a gente quer, que é o bem-estar de todos, que é uma saúde melhor, um país melhor, um município melhor, onde todos vivam com qualidade. Eu acho que é isso. E não tem porquê. Eu acho que as mulheres nunca foram adversárias dos homens, pelo contrário. E a questão salarial, por exemplo, tem um homem e uma mulher que o homem exerce a mesma função e ganha mais que a mulher. Por quê? Preconceito, né? Preconceito. Porque talvez os homens tenham medo da competição. Eles têm medo, na realidade eles têm medo. Se a gente vai dirigir, vai num trânsito, por exemplo, o senhor está cansado de saber, o senhor já ouviu isso, vai uma mulher que esteja dirigindo com cuidado, com coisa, e uma pessoa que queira ultrapassar pela gente, o que um homem diz? Está andando devagar, só podia ser mulher. Mas se o senhor pegar os índices de acidentes entre mulheres e homens, os homens ganham disparado como é que se diz? Me faltou a palavra agora, na imprudência, né? Mulher, quase não, se eu não ver um acidente agora, homem, sim. Então, quer dizer, as mulheres são mais cuidadosas, realmente, são mais observadoras, né? Prende os detalhes que os homens precisam aprender para nós andarmos em parceria. Verdade. Tem a Suzana aqui, está fazendo um comentário, né? Está dizendo, desculpa aí, mas a representação das mulheres, inclusive no PT, é muito pequena. Não tenho partido político, mas percebo que o PT é quem tem uma política de esquerda. Está muito longe do seu discurso, mas sou de esquerda, não me confundam. Mas a questão, assim, é que são na verdade, que as mulheres que vão ter que ser as protagonistas, né? Exatamente. Esse negócio de esperar que os homens façam, isso não vai acontecer, né? É as próprias mulheres. Suzana, eu te digo uma coisa, desculpe lhe interromper, mas, professor, mas as mulheres
Nós não podemos ficar esperando que as pessoas nos deem espaço. Eu fiz parte de uma executiva partidária, né? Faço parte ainda de uma secretaria de mulheres aqui a nível municipal e estadual, e se a gente não buscar o nosso espaço, se nós não lutarmos para que nós sejamos visíveis, a gente não vai ser, né? Não é o Partido dos Trabalhadores, é uma sigla. Nós é que temos que nos inserir e buscar o nosso espaço. Machismo vai ter em todas as instâncias, seja nos partidos, seja nas empresas, seja em qualquer lugar. Mas nós temos que buscar o nosso espaço. Eu busco meu espaço, sim, sempre busquei. E eu acho que a gente alcança, chega no momento que a gente, aquela velha história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que a gente está buscando esse espaço. Então, nós é que temos que ir atrás. A gente não pode ficar esperando que os homens ou que alguém ou uma pretensa figura partidária nos dê espaço. Nós temos que ir atrás. Nós, mulheres, como diz a companheira, nós, mulheres, temos que ir atrás. E nós vamos. E nós estamos chegando lá. Não é à toa que agora nós temos 12 mulheres pelo partido candidatas à vereança, né? Então, é uma mudança de paradigma, nós vamos chegar lá, nós estamos chegando lá. Olha um comentário aqui, só a Suzana está complementando, que ela foi fundadora do PT e feminista desde os anos 80. E a Lauren Rodrigues, ela diz: o discurso de uma companheira não quer dizer que não haja preconceito dentro do próprio partido. Há, sim, medo da competição dentro do próprio partido dos trabalhadores. Há muita batalha, a luta dentro do Partido dos Trabalhadores para que isso mude. É correto isso, né? Isso é permanente. A Lucia, lugares onde tem prefeita, a mortalidade de crianças é inferior quando a prefeitura é administrada por homens. Fonte IBGE. Eu não sabia disso. Interessante. Mas tem uma questão, Joana, e depois a gente já pula para o próximo ponto, que é o seguinte, que não só a questão do machismo, mas a homofobia, o racismo, e todos os outros temas. Hoje ele tem uma roupa, eu acho que é uma roupa nova, eu acho que é a questão da brincadeira, a questão do meme, né? O preconceito hoje ele virou um meme, e ele é muito engraçadinho, ele é muito bonitinho, e eu te dou um exemplo, que é o seguinte, na questão do racismo, quando eu comento com meus alunos do 9º ano, que eu pego alguns memes para nós trabalharmos em sala de aula, que são os youtubers preconceituosos, né? Sim. E os próprios alunos não aceitam aquilo como racismo, não, porque aquilo é só brincadeira. Ele não quis falar de verdade. Então, na questão do machismo, acho que é a mesma coisa, né? E aí tem uma outra questão que eu acho assim, é que ela é extremamente grave também, que é as mulheres que reproduzem o machismo. Isso até a Lucy que me ajudou nesse termo técnico, né? Mulheres que reproduzem esse machismo e não querem romper essa barreira. Como se, não, mas o mundo está bom aqui, vamos deixar como está, e aí a gente não mexe assim, né? Então, é uma longa luta, né? Uma longa jornada que se tem. Mas, Joana, indo para o próximo item, agora o último, e já encerrando, 48 minutos agora, é o seguinte, qual é a importância do ponto de vista concreto de nós ampliarmos a bancada de vereadoras no município de Canoas, já que nós temos só uma vereadora e nós passamos, acho que algumas décadas sem ter nenhuma mulher lá, né? Então, eu me pergunto, qual é a importância de ampliar essa bancada? Eu volto no ponto que a gente já teria falado um pouco antes, professor, no ponto de que realmente a gente precisa olhar para a nossa cidade com outros olhos, a gente precisa ter o olhar feminino para a cidade, porque todas essas políticas todas implementadas, a gente tem condição de modificar. O senhor está falando agora do racismo, isso aí não se admite mais.
racismo nesse nosso século, sabe, professor? Não tem mais, não se admite mais meme, não se admite mais brincadeira. Racismo é coisa séria. Não por trás de uma brincadeira existe uma verdade velada, né? Um preconceito que ele atinge a nossa sociedade de forma muito dolorosa, né? Quem vive o racismo, que nem eu tenho companheiras que se reportam, quem vive o racismo, quem é negro, né? Ele sabe realmente o que é isso. Ele sabe, por exemplo, que ele galgou certos cargos e ele não ser valorizado porque ele é negro, né? Aquela questão da escravidão é uma coisa que está muito viva na nossa sociedade. E isso eu não penso não que isso modificou, porque eu não acredito ainda. Nós estamos em processo de mudança, em processo, que eu espero que aconteça. Isso aí, a gente já percebe uma mudança muito boa. Ontem nós terminamos o nosso Júlio das Negras, na nossa secretaria, onde cada uma companheira falou a respeito deste tema, né? Da importância de nós mudarmos a visibilidade, né, das nossas mulheres, dos nossos negros e negras no nosso país. A gente não dá mais para admitir, professor, não tem como. Fascismo e racismo a gente não pode admitir mais. Somos todos seres humanos, nós não temos, a cor não nos difere em nada, nós somos humanos, né? E o senhor falou agora a nossa importância das mulheres aqui na Câmara é justamente isso, é nós ajudarmos a mudar o olhar da nossa sociedade, né? De ver uma coisa mais humanizada, de políticas públicas nós temos que implantar com muita seriedade. Se nós não conseguíssemos, e vamos conseguir, e nós pretendemos conseguir ocupar a nossa prefeitura, nós temos que ter a nossa Secretaria de Mulheres, onde as mulheres tenham vez e voz para falar dos seus problemas. Nós precisamos ampliar nossa saúde para as mulheres. Esse olhar das mulheres, os homens não têm, né? Não sabe os problemas que diferem. Quem está lá no dia a dia, que apanha, que sofre violência, não sabe o que passa pela cabeça da mulher, o que passa no seu íntimo, a dor que é causada aquilo ali. As pessoas podem achar que é uma bobagem, mas não é. É uma coisa muito séria, que afeta a mente, que dá problemas estruturais na família mais tarde, para crianças que vão sofrer, que são acostumadas a presenciar cenas de violência doméstica. Aquele adulto leva isso aí para a vida, professor, se não é bem tratado. Nós precisamos mudar uma política que ajude a assistência mental das pessoas, psicológica, nós precisamos assistência social, nós precisamos estar presentes. E esse olhar quem tem são as mulheres. E para isso a gente tem que fazer uma mudança estrutural na nossa sociedade. E nós temos que chegar lá. E as nossas companheiras, nós temos que nos unirmos e fazer uma maior pressão para que a gente consiga chegar lá. É o nosso direito, né? Então, seria isso que eu tinha para falar no momento. Muita coisa a gente tem para falar, né, professor? Mas falta tempo e às vezes a gente até faz uma confusão de tanta coisa que a gente gostaria de falar e não consegue. Verdade. Tá dando um comentário para nós aqui. A Daniele, é isso aí, Joana. Racismo é crime, não podemos aceitar. A Maria Aparecida Flores, boa noite, compas. Depois a Maria continua aqui. Mais mulheres no poder. Isso. Todo poder às mulheres. Eu gosto dessa frase. Todo poder às mulheres. Não quis puxar brasa para o meu assado, mas é isso mesmo. Todo poder às mulheres. Legal. Bom, Joana, a gente chega agora ao final da nossa live, né? E antes de terminar, eu já convido aí o pessoal que participou a dar uma curtida na fanpage para que a gente consiga ampliar o nosso número de seguidores aqui, principalmente agora de Canoas. Nós temos a página com mais de 60 mil seguidores, né? Mas de Canoas não são muitos. Canoas talvez a gente tenha aí uns 500 seguidores apenas. Precisamos ampliar. E a questão do YouTube, né? No YouTube agora eu vou baixar o vídeo, a hora que terminar, e vou postar lá para vocês fazerem a pesquisa. Já convido o pessoal para se inscrever no canal lá. No YouTube o canal já é novo lá, não é... Aqui é mais antigo. Então, Joana, eu convido para fazer as considerações finais aí. Que a gente falou, um resumo. Eu agradeço a oportunidade, professor. É muito importante que nós mulheres consigamos
sermos ouvidas, né? Uma pessoa que se importa realmente com a gente. E o senhor está nos proporcionando esse momento, né? De que nós possamos expressar nossos anseios, nossos planos, nossos objetivos, né? E eu só tenho a agradecer a sua atenção, né? Eu espero que a gente tenha podido dialogar de uma certa forma simples, que as pessoas pudessem entender aquilo que a gente quis falar aqui nesse momento, né? E deixar meu agradecimento todo e de convocar nossas mulheres, que, como o senhor diz, todo poder às mulheres. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, e vamos fazer uma próxima live aí no período eleitoral, aí, com certeza. Obrigada. Boa noite, eu lhe agradeço muito. Obrigado, Joana. Obrigada.